Eu tenho um poema chamado Presente, que eu falo de uma viagem que eu fiz na Maria Fumaça, no trem, do Cedro para o Juazeiro, né? E falo em cada estação, quando passava, oferecia um tipo de comida, e lembro do cheiro, dos sabores, das paisagens, das coisas todas. Mas no final eu digo que de tão danado o trem foi parar em Juazeiro do Norte, e o povo era um arco-íris em movimento e tal. Eu acho que meu pai nunca me deu um presente mais bonito. Então foi esse meu encontro, a primeira vez com o Padre Cícero. Se não com o Padre Cícero, com o povo do Padre Cícero, né? Ou seja, com o Juazeiro do Norte. Aquilo para mim foi meu primeiro grande momento de encantamento e de magia, porque eu achei aquilo muito bonito, né? E tudo aquilo se traduzia em cores, em ritmos, em canções, em velas, em pães de ló, em cerâmicas, em barro, em coisas em movimentos, em macacos de madeira, em fotografias, ou seja, aquilo me ficou como a grande possibilidade de encantamento do mundo. Eu tenho um fascínio muito grande pelo Juazeiro do Norte e pela figura do Padre Cícero. Há uma coisa que é preciso fazer uma diferença muito grande, tá? Uma é o Padre Cícero histórico, o homem e as suas contradições no seu tempo, né? Outra é o que o Padre Cícero significa, tá? E de que forma o povo usou para construir o seu projeto. Tá? Porque você pode inverter um pouco essa história. Juazeiro é uma construção rumeira, né? Do qual Padre Cícero é um instrumento do povo. Ele aprende também com o povo, há uma troca, um aprendizado de mão dupla aí, né? E põe em marcha todo, vamos dizer, esse processo. Então, sob esse ponto de vista, Padre Cícero, ele é um arquétipo, sabe, do profeta, do grande pai, de Barizé, do Deus indígena, de Javé, de todos esses deuses que se encontram ali, e Padre Cícero passa a representar isso, e as suas palavras e as suas profecias são, na verdade, as necessidades do povo postas na boca do Padre Cícero. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, Padre Cícero. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, Padre Cícero. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo, Gouveia, Candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouve Humberto Teixeira, doutor do Baião, no bandolim.
Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, onde Iracema, graúna do sol, Curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguaribe daqui. Terra judia cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Trancilim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Quando Cícero Romão Batista nasceu, a 24 de março de 1844, na cidade do Crato, no Ceará havia a conturbada convivência da permissividade dos costumes com a extrema devoção religiosa. Quando Cícero tinha 10 anos, em 1854, foi criado o Bispado do Ceará, que apenas em 1861 foi efetivado, com a chegada do bispo Dom Luís. Antes de se instalar o bispado no Ceará, para atender a uma população de 750 mil habitantes, existiam apenas 33 padres, mais de 2/3 deles morando abertamente com suas mulheres e filhos, alguns se metendo em sangrentas brigas políticas. Outros cultivando vidas desregradas pelo jogo e a bebida. Esses padres não eram levados a sério pela população. E essa população, na busca de Deus e dos santos, ia dando seu jeito com beatos e conselheiros, ia construindo um catolicismo com alguma influência indígena e africana, mas principalmente se sustentando no catolicismo português da Idade Média, herança de um passado distante que continuava a existir em nossos grotões. Esse espírito do catolicismo antigo nos nossos sertões se reforçava com as catástrofes, como a seca de 1845, a epidemia de febre amarela no início da década de 1850 e a terrível epidemia de cólera em 1862, que matou famílias inteiras em todo o Ceará, que matou inclusive o pai de Cícero. Por volta de 1864, Cícero viu em sonho a alma do seu pai, que lhe pediu para que ele não abandonasse os livros.
Ao saber dessa visão, o padrinho de crisma de Cícero, Coronel Luiz Antônio Alves Pequeno, homem rico e influente, resolveu bancar os estudos do afilhado no recém-criado Seminário da Prainha, em Fortaleza. Assim, em 1865, Cícero chegou ao seminário da capital da província, que fora construído colado à igreja da Conceição da Prainha, onde ainda estavam quentes as recordações de certo padre Agostinho, um missionário que se disciplinava e mandava que seus fiéis se disciplinassem com chicotes de pontas cortantes. No seminário, Cícero ficou sob a disciplina dos padres lazaristas franceses, que primavam pela formação moral, intelectual e espiritual dos futuros padres. Filosofia e teologia e outros fundamentos do catolicismo romano seriam antídotos contra a luxúria e outros pecados capitais, bem como criariam barreiras para defender a mente dos assédios do misticismo considerado supersticioso, tão característico do catolicismo brasileiro nessa época. Enquanto Cícero, em Fortaleza, aprendia a ser um padre obediente, casto e avesso às superstições, no Crato e em todo o Cariri, através de um jornal escrito pelo primo José Marrocos, eram difundidos os milagres do padre Ibiapina, missionário sobralense que, em missão no Cariri, instalara casas de caridade e criara, para cuidar dessas casas, uma irmandade de beatas profundamente devotas do Sagrado Coração de Jesus. O misticismo do padre Ibiapina era uma pedra no sapato do bispo Dom Luís. Talvez por isso, em 1870, Padre Chevalier, reitor do Seminário da Prainha, a pedido do bispo Dom Luís e muito a contragosto, ordenou Cícero, em quem observava tendências místicas preocupantes. Ao receber ordens sacerdotais, o já então Padre Cícero volta para o Crato, onde passa a lecionar latim. É a época em que o bispo Dom Luís, para fazer valer a autoridade da Igreja Romana, consegue expulsar o padre Biapina do Cariri. É tempo em que o padre Cícero se aproxima do Juazeiro. O povoado de Juazeiro, que era conhecido como Juazeiro do Crato, encontrava-se há alguns anos sem pároco para a capela de Nossa Senhora das Dores. Algumas pessoas do Juazeiro foram até Crato e convidaram o padre Cícero, recém-ordenado, para vir rezar a missa do Galo do ano de 71, aliás. O padre vem, não tinha interesse nenhum de continuar no Juazeiro, mas pediram para que ele desse assistência até quando pudesse durante alguns meses do ano de 72. E num desses dias que ele aqui estava, teve um sonho. E neste sonho ele recebeu uma ordem de Cristo dizendo que ele tomasse conta do povo nordestino, do povo que no sonho aparecia junto com Jesus. De imediato o padre Cícero se muda e vem morar no Juazeiro. O jovem padre Cícero logo ganha a consideração dos moradores do Juazeiro por ministrar os sacramentos aos pobres sem nada cobrar. E ao se mostrar um padre trabalhador, dedicado e de conduta acima de qualquer censura.
ganha mais respeito ainda quando consegue encaminhar para o bem pessoas consideradas perdidas. Seus conselhos trouxeram uma vida sóbria para alguns bêbados inveterados e um comportamento honesto e piedoso para mulheres que se prostituíam. Na Grande Seca de 1877-1878, Padre Cícero ordenou aos retirantes que chegaram a Juazeiro em busca de socorro que fossem plantar mandioca e feijão nas terras devolutas da Serra do Araripe. Muitos desses retirantes, graças aos terrenos férteis e molhados pelas fontes perenes da Chapada, sobreviveram à seca e deram graças aos céus por terem acatado a ordem do Padre Cícero. Começou então aí para o Juazeiro uma corrente migratória bastante intensa. E um desses em particular, e aí vem o fato pitoresco, né, procurou o Padre Cícero quando se estabeleceu no povoado, né, dizendo que ele sabia fazer lamparinas, né, mas ele não via ali possibilidade de que tudo que ele produzisse em lamparinas ele venderia, né? De maneira que o padre estimulou que ele fosse produzindo. E vez por outra ele se encontrava, e aí, tem vendidos? Não, os negócios estão muito fracos e tal. E o padre estimulava que ele continuasse, né? Quando foi então num desses dias da festa dedicada a Nossa Senhora das Candeias, exatamente o 2 de fevereiro, o Padre Cícero conclama toda a população a participar da procissão que haveria no final do dia, né, daquele dia, cada um levando a sua lamparina. Então, aquele pequeno produtor de lamparina fez o melhor negócio da vida dele, que foi vender todo o estoque, e ficou faltando lamparina. A casa onde o padre vivia com sua mãe e suas irmãs era abrigo de órfãos. Também abrigava algumas mulheres da Irmandade de Beatas, que o padre criara para dar assistência a uma população que aumentava a cada dia. Essas beatas puxavam as procissões, eram carpideiras nos velórios, além de serem zeladoras dos bons costumes, e algumas delas responsáveis pela educação formal e religiosa das crianças. Uma dessas mulheres, a beata Maria de Araújo, foi protagonista do milagre que fez do Padre Cícero um santo em vida na alma do povo. O milagre se deu em 6 de março de 1889, quando, durante a comunhão feita pelo Padre Cícero, a hóstia virou sangue na boca da beata Maria de Araújo. Para não deixar dúvidas do que havia acontecido, o prodígio se repetiu dezenas de vezes. Esse fato teve uma grande repercussão na região. E daí, inclusive, começaram realmente a fluir para o Juazeiro os curiosos em busca de presenciar esse fato. A partir daí, cresce uma questão extremamente rumorosa, tanto no plano eclesiástico, como também no plano social. O bispo Dom Joaquim, da Diocese de Fortaleza, ele mandou instaurar 2 comissões de inquérito. Antes, o Padre Cícero tinha pedido para formar uma pequena comissão de médicos, um deles o doutor Marcos Madeira, e mais um farmacêutico e outro médico lá da região, para que examinasse a Maria de Araújo. E esses médicos atestaram que ela não tinha nenhuma doença, não tinha cárie, não tinha ferida na boca, não tinha hemoptise. Mas, não satisfeito, o bispo mandou instaurar a primeira comissão de inquérito. Nessa primeira comissão de inquérito, que tinham padres da confiança do bispo, Dom Joaquim, também atestaram que a Maria de Araújo não era uma embusteira, por conta de também ter examinado e visto que realmente ela não tinha nenhuma doença. E uma segunda comissão de inquérito foi feita de uma forma assim, muito dura, porque o
o bispo Joaquim Vieira tomou uma decisão bem drástica de levá-la à força mesmo, lá para o Crato, né? Os padres ficavam horas e horas interrogando, mandando que ela ficasse de boca aberta até 15 minutos e botavam a hóstia na boca dela que, pelo menos de acordo com a formação dela, não era uma hóstia abençoada pelo padre, eles tinham trazido de Fortaleza. Então não teve como haver esse milagre. Em agosto de 1892, tendo como base o relatório da segunda comissão formada para investigar o milagre do Juazeiro, Padre Cícero é proibido de pregar, confessar, aconselhar e celebrar. Mesmo assim, as romarias continuam e ficam mais concorridas, motivadas pela indignação da alma popular contra a perseguição sofrida pelo Padre Cícero. E em 94, Roma institui um documento dizendo que o que aconteceu no Juazeiro era superstição. Não fala que era embuste, não fala que era falsidade, fala que era uma coisa que não era sagrada, foi um engano, era uma espécie de, vamos dizer, as pessoas enganadas e cometeram um erro, uma heresia. O veredito do Santo Ofício de Roma, ao invés de desencorajar, atiça mais ainda as romarias e o Padre Cícero apela para a revisão do processo. Em junho de 1897, chega de Roma a notícia de que a apelação fora negada. E ainda ordenava que o Padre Cícero, no prazo de 10 dias, abandonasse o Juazeiro. Padre Cícero vai para Pernambuco e, em fevereiro de 1898, buscando uma entrevista com o Papa, embarca para Roma. Foi em abril de 1898 que o Padre Cícero, juntamente com outro juazeirense, faz essa longa viagem de navio até Roma. Consta que o Padre Cícero esteve em Roma por mais de um ano, atravessando de 1898 a 1899, quase em passagem de século, aqui na chamada Cidade Eterna. O período foi de particular dificuldade, uma vez que o Padre Cícero não estava bem articulado para os contatos com as autoridades romanas e que, a bem da verdade, não havia um claro interesse de recebê-lo. Ele veio sem uma solicitação oficial da Igreja do Brasil, da sua diocese e outras instâncias, e levaram, assim, um certo tratamento de deixar com que o Padre Cícero demorasse profundamente e talvez até desistisse desse seu encontro. Ele permaneceu todo esse ano tentando, de fato, defender-se. No caso, não havia janelas abertas, não haviam portas abertas para acolhê-lo ainda no encontro com o Papa. Padre Cícero retorna ao Juazeiro e segue as restrições da igreja. Porém, de tarde, costumava aparecer na janela para abençoar as multidões de romeiros diante de sua casa. É quando se multiplica a distribuição de santinhos com retratos do Padre Cícero circundado por anjos ou ao lado de Nossa Senhora das Dores. Na primeira década do século XX, Juazeiro, movido pelas romarias, era uma povoação florescente e populosa que caminhava para emancipar-se do Crato. Em Juazeiro, então, havia rivalidade entre os da terra e os forasteiros. Os da terra eram principalmente os latifundiários de antigas linhagens do Cariri. Os forasteiros eram os comerciantes que se estabeleceram e ficaram ricos com as romarias.
além de humildes romeiros de outras terras que foram residir pertinho do padre Cícero. Padre Cícero, que relutava em fazer política porque temia que esse passo atrapalhasse seu projeto de recuperar as ordens religiosas, teve que entrar na luta pela emancipação e tornar-se primeiro prefeito do Juazeiro para proteger as romarias e os forasteiros. Ele temia que o poder político no Juazeiro fosse para mãos dos grandes proprietários de terra das tradicionais famílias do Cariri, hostis aos forasteiros e que desde a suspensão de ordens do padre Cícero não eram lá tão entusiastas das romarias. O capítulo referente à independência de Juazeiro pode-se dizer que é o carro-chefe dele na sua empreitada política, porque isso aconteceu exatamente no momento em que Juazeiro já esboçava um grande movimento assim, de expansão. Era um pequeno povoado, mas já estava com um desenvolvimento muito grande. Para você ter uma ideia, a população juazeirense na época já era maior do que a população do município sede que era o Crato. O comércio já se desenvolvia bastante e havia interesse da população juazeirense, sobretudo dos nativos, os filhos da terra, de promover essa independência. Na realidade, o processo de independência de Juazeiro começou com o filho da terra, o Major Joaquim Bezerra de Menezes. No primeiro momento, o padre Cícero não se envolveu, mas depois ele teve de se envolver e terminou sendo o líder. O movimento político de independência de Juazeiro tem uma característica muito interessante que eu acredito que torna isso muito singular. Ele não foi um movimento religioso, mas teve a participação de dois padres, o padre Cícero e o padre Alencar Peixoto. Em 1912, em Fortaleza, após uma passeata de crianças reprimida violentamente, a população se rebela e derruba Nogueira Scioli, o homem que desde o começo da República vinha mandando no Ceará. Ainda em 1912, um acordo político com os aciolistas, chamados marretas, fez com que a Assembleia Legislativa referendasse a posse do oposicionista Franco Rabelo como governador do Ceará. No acordo, padre Cícero, aliado e amigo pessoal de Scioli, fez-se vice-governador. Em 1913, rabelistas e marretas não mais se entendiam e Franco Rabelo manda para o Crato uma tropa com o intuito de prender lideranças marretas. A tropa de Franco Rabelo ameaça o Juazeiro e os romeiros constroem o Círculo de Mãe de Deus, trincheiras em torno da cidade. Já estava em Juazeiro desde 1908 o médico baiano Floro Bartolomeu da Costa, que ganhou a amizade e confiança do padre Cícero e se tornou seu conselheiro político. Floro, que organiza a defesa do Juazeiro, vence a tropa de Franco Rabelo e comanda as vitórias dos romeiros em sucessivas batalhas, até que chegam em Fortaleza, provocando a destituição do governador Franco Rabelo e a intervenção federal, conforme plano traçado por Floro e representantes do governo da República, em uma reunião acontecida no Rio de Janeiro. O verdadeiro chefe político que conduziu esse movimento sedicioso foi o Dr. Floro Bartolomeu da Costa. Ele fez questão de dizer isso num pronunciamento na Câmara dos Deputados e o padre Cícero deixou também escrito que não teve uma participação nesse movimento, a não ser no processo de arregimentar a população para defender a cidade que estava sendo ameaçada pelas tropas de Fortaleza. É também um capítulo político muito importante na história do padre Cícero. Dr. Floro conduziu essa revolução, mas o padre Cícero terminou recebendo a fama de condutor desse movimento. Mas ele, de fato, ele não foi o condutor. Quem esteve nas trincheiras, na luta armada, foi realmente o Dr. Floro Bartolomeu. O padre Cícero fez a sua função de padre. Ficou em Juazeiro, enquanto o movimento se desenvolvia, ele ficou rezando, pedindo à população que rezasse, e até mesmo aos combatentes, ele sempre, nos sermões, ele pedia que os combatentes se limitassem apenas ao estritamente necessário. A trajetória da Beata, os milagres que com ela, os fatos extraordinários que com ela, que aconteceram com ela, foi o segundo fato fundante do município de Juazeiro. O primeiro foi o sonho do padre Cícero, o segundo foi o milagre, e o terceiro foi a Guerra de 1914, que foi um movimento armado partido
do Rio de Janeiro e tendo Juazeiro como base. Em 1922 e 23, Padre Cícero, beirando os 80 anos, escreve seu testamento, em que deixa seus bens materiais para os salesianos do Crato, pedindo a estes que construam a Igreja do Horto, em pagamento de uma promessa que não pudera cumprir devido às proibições da Igreja. Aproveita o testamento para relatar que, em voto que fez aos 12 anos de idade, depois da leitura da vida imaculada de São Francisco de Sales, mantivera-se virgem, com muita honra. Pede aos romeiros que continuem a visitar o Juazeiro. Pede então, entre outras coisas, que depois de sua morte, os que se domiciliaram no Juazeiro não deixem a cidade e que continuem sempre no amor e na veneração da Virgem Mãe de Deus, remédios para todas as aflições. Nos anos seguintes, alguns fatos ou lendas o ligam ao cangaceiro Lampião e à luta contra a coluna Prestes, coerência com a postura política conservadora que assumira ao longo de sua vida. Se bem que em seus últimos anos, depois da morte de Floro Bartolomeu, o Padre Cícero político foi diminuindo, deixando sobressair mais ainda o Padre Cícero místico, o criador de uma cidade sagrada, uma nova Jerusalém, cujo nome é Juazeiro. Padre Cícero faleceu nas primeiras horas do dia 20 de junho de 1934. Sobre esse dia, uma testemunha, Lourival Marques, escreveu: Acordei pelo tropel de gente que corria pela rua. Fiquei sem saber a que atribuir aquelas carreiras insólitas. Quando cheguei à janela, eu tive a impressão de que alguma coisa monstruosa sucedia na cidade. Que espetáculo horroroso esse de milhares de pessoas alucinadas, correndo pelas ruas afora, chorando, gritando. Foi então que eu soube, o Padre Cícero falecera. Eu, sem ser fanático, senti uma vontade louca de chorar, de sair aos gritos como toda aquela gente. O corpo de Padre Cícero está sepultado na Capela do Socorro, em Juazeiro do Norte, que é ponto de veneração para milhões de devotos. Para muitos desses devotos, Padre Cícero não morreu, fez uma viagem. Padre Cícero teve a oportunidade de receber, quem sabe, orientações divinas para escolher uma terra tão distante de um movimento civilizador e aqui implantar uma semente que se transformou hoje em 100 milhões de devotos para um sacerdote que há 74 anos já faleceu. Então pergunta-se, que mistério é esse? Que poder eloquente tem essa figura de Cícero Romão Batista ter considerado, na opinião do povo, essa valência de liderança, essa capacidade de somar amor cristão, amor humano e amor de Deus. A minha fé é muito grande mesmo. Eu tenho fé no Padre Cícero que quando eu tenho assim uma preocupação, uma coisa, eu digo, olha, Padre Cícero, peça a Jesus para mim. Eu estou precisando de solucionar esse problema e o Senhor vai pedir a Jesus, o Senhor vai ser o intermediário, pedir a Jesus para mim e nunca me negou.
Eu tenho fé nele, assim como tenho em Jesus, como tem outros santos, mas para mim de grande devoção é meu Padre Cícero Romão Batista. Por quê? Porque o Padre Cícero, cada vez mais cresce o número de gente visitando ele. E cada vez mais que as pessoas fazem a promessa, sempre é válido. É um santo que parece que ele traz graça, traz poder para o povo. Até para aquelas pessoas que não conhecem ele, mas com o tempo vai conhecendo e vai passando a gostar, porque eles conhecem os dados históricos, conhecem a vida dele, conhecem que ele foi um fenômeno do Nordeste. No momento que as pessoas começaram a ver no Padre Cícero uma forma diferenciada de leitura do sagrado, uma forma mais próxima ao povo, a vida deste povo foi adquirindo um certo sentido. As romarias do Juazeiro são diferentes. As pessoas vêm, fazem a romaria, voltam, mas muitas resolvem morar aqui. E hoje nós temos um artesanato rico, nós temos uma forma diferenciada de expressar o sagrado. Enfim, Juazeiro do Norte é uma cidade diferente por conta de um sonho, de um milagre e de uma guerra. Estou indo para o Juazeiro, né, pagar uma promessa, né? Com essa está completando 16 viagens, que eu vim de casa e volto. Quer dizer que são 16 viagens, quer dizer que dá 32 viagens. Se nós acreditamos realmente que existe um Deus, Padre Cícero foi um desses servos que veio implantar aqui o caminho da felicidade na outra vida.